eu pensava comigo e dizia, essa coisa de ser crente e de estar todo domingo dentro de uma igreja é para quem é crente mesmo, né? Para estar todo domingo dentro de uma igreja, vir todos os domingos ao culto, é coisa de crente que tem fé mesmo e que se move pela fé e acredita mesmo em Deus. Sabe por quê? Porque nós fazemos todo domingo as mesmas coisas aqui. Nós cantamos os mesmos louvores, às vezes nós variamos um pouco, um que outro novo, mas os louvores são sempre o mesmo. E a palavra, graças a Deus, se renova a cada domingo. Mas, como espetáculo e como entretenimento, somos péssimos. Concordam comigo? Como entretenimento somos péssimos, porque todo domingo a gente já sabe o que vai acontecer. É o louvor, depois a palavra. E mesmo assim a gente está sedento de Deus a cada domingo. Se isso será coisa de crente, quem não é crente se aborrece. Não tem a menor graça. Quem não é crente não acha a menor graça, por isso é gente que não vem. Não quer estar na igreja. Porque não tem graça. Não é um bom espetáculo. Não é um bom entretenimento. É aborrecido, é sempre a mesma coisa. E por aí tem umas pessoas que, para variar, então, se eu for um domingo em cada igreja, pelo menos eu vou estar me entretendo, vendo coisas e rostos diferentes. Mas a gente vê sempre as mesmas caras no domingo, né? Um irmão que outro que traz um visitante, e a gente, glória a Deus por isso. Mas sabe o que me impressiona? Que com tudo encontra, humanamente falando, se será isso sobrenatural, as vidas são transformadas. Vidas transformadas nesse lugar. Hoje nós comentávamos com a Renata, antes de começar o louvor, e ela dizia, eu vi um vídeo, a gente comentando sobre um vídeo de 20 anos atrás aqui na igreja. E ela dizia assim, parece que eram outras pessoas. Eu me olho naqueles vídeos, eram outras pessoas, digo, mas éramos mesmo outras pessoas. Porque nós vivemos uma transformação. E é tão esperançoso quando a gente olha e se alegra e se anima de estar cada culto aqui, porque a gente não vive sem isso. A gente não quer outra coisa no domingo. Para quem é cristão, eu não sei quantos vão concordar comigo, a gente não acha graça em fazer outra coisa. Entende? Até achamos graça de fazer outra coisa. Sim, claro, gostamos de sair, passear. Mas domingo, quinta-feira, quando é os nossos compromissos com Deus, a gente tem sede da palavra, a gente quer estar com os irmãos, a gente quer falar, a gente quer compartilhar, a gente quer orar, a gente quer estar junto, porque o Espírito Santo se move dentro de nós, e Ele nos renova, e Ele traz isso para nós, traz sentido à nossa vida, que não são outras coisas que nos preenchem. A gente não se sente preenchido com outras coisas, porque a gente já entendeu que essas coisas passam. A gente já viveu situações onde a única coisa que nós tivemos é nos agarrar a Deus. Eu não sei quantos de vocês, mas eu vivi situações na minha vida onde eu só disse assim, Senhor, só Tu. Não tenho mais nada para fazer. Eu já fiz tudo. Eu só agora descanso em Ti. E que bom quando a gente chega nesses pontos na nossa vida, porque é aí onde nós encontramos e conhecemos a Deus verdadeiramente. Sabe que isso aconteceu com Jeremias. Jeremias, um profeta, sacerdote profeta, levantado por Deus sobre o povo de Israel. Ele, em determinado momento, quando Deus chama ele, quando nós lemos o livro de Jeremias, ele diz assim, quando ele recebe um chamado, ele diz assim, Senhor, eu sou muito novo. Eu não tenho experiência, eu sou muito jovem. E aí Deus começa a falar com ele, e ele começa a se levantar como um grande profeta sobre o povo de Israel, que estava vivendo uma fase terrível. O povo estava totalmente desconectado com Deus. Para variar, né? Israel vivia nesses picos de sobe e desce, como muitos de nós, né? Em algum tempo da nossa vida tivemos assim, que nem uma gangorra. Mas Jeremias se levanta como um profeta à nação e fala à nação e diz, olha, as coisas não vão ir bem porque vocês se afastaram de Deus. As coisas não vão começar a ir bem porque Deus está chamando vocês de novo ao arrependimento e a voltarem à palavra e à prática da palavra. Então, depois que Deus usa Jeremias, e Jeremias, olha,
Ele não tinha pacto com ninguém, nem estava a fim de agradar homem nenhum. Seu negócio era com Deus. Ele falava o que tinha que falar, entregava a palavra que tinha que entregar, não estava nem aí. Os caras chegaram uma hora, levaram ele para fora da nação, vai-te embora daqui, correram ele, largaram ele numa cela, fizeram qualquer coisa com ele, mas ele nunca deixou de anunciar a palavra, apesar das perseguições. Então, no final, já lá do livro de Jeremias, em Jeremias 29 e versículo 11, é a nossa palavra. Hoje nós vamos andar por dois personagens, mas aí nós vamos ver Jeremias 29, 11, deixa eu ver uma pessoa que gosta de ler aqui. Vamos ver. Quem gosta aqui de ler? Kelly, vem aqui, que eu sei que tu gosta de ler. Vou te tirar do teu papel de avô. Hoje tu vai me ajudar aqui. Opa, a pastora aqui, a pregadora, vamos ler essa palavra. Pode ser daí mesmo. Só eu consigo os planos que tenho para você. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Obrigada, Kelly. Um aplauso aqui para Kelly. Coisa boa quando a gente tem ajudante. Se prepare que você pode ser o próximo, né? Sabe, quando nós lemos essa palavra, nós vemos que essa palavra de Deus para aquele povo disse: olha, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Deus não tem pensamentos de destruição ao nosso respeito. Nós precisamos entender isso. E Ele tem pensamentos de paz, futuro e esperança. Mas existe um problema. Nem sempre estamos vivendo aquilo que Deus pensou para nós, como aconteceu com o povo. E por quê? Porque o homem se desconectou de Deus. Nós antes quando olhamos para a criação, e aí vamos puxar lá no Éden, a criação, Adão e Eva, o homem como um ser humano, como a raça humana na terra, o homem se desconectou de Deus lá no início. Então, quando o homem se desconecta, acontece algo que é irreparável, que é a perda do fluxo da vida. Tanto é assim que o homem morre. O homem tem um tempo de validade. O homem que tinha sua alma, que era um corpo eterno, ele passa a sofrer a morte. É uma das coisas que nos vem quando a gente decide, como raça humana, sair do Éden. Desobedecer a Deus, desconectar com Deus. Então perdemos o fluxo da vida. Mas hoje nós vamos entender como Deus restaura esse fluxo e como isso se manifesta na prática, porque o plano de Deus, ele precisa estar debaixo da administração de Deus para retomar esse fluxo da vida, sabe? Jeremias revela a intenção de Deus. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Vocês, raça humana, não era só Israel, era as nações da terra. Mas a realidade humana era outra. O ser humano desconecto torna-se um ser cansado, exausto, de uma existência para a qual não foi programado. Nós não fomos programados para morrer. Nós não fomos programados para estar longe de Deus. Então nascemos já com essa culpa gerada de fábrica que os nossos pais, Adão e Eva, nos geraram lá no Éden, e por isso nós precisamos do perdão de Deus. Porque há um pecado original dentro de nós que nós carregamos quando nascemos, que já está no nosso DNA, já está ali. Quando nós nascemos, nós já somos pecadores, diz a Bíblia. Agora, o homem, essa culpa que o homem carrega não é acidente, é a marca do ser humano quando ele decide estar fora da administração do Criador. Agora, o homem virou um círculo quebrado com a sua vida desgovernada. É como se o fluxo da vida que Deus tivesse, você imagina o fluxo da vida, um círculo que está sempre em movimento,
gerando vida em nós, fluxo, fluxo, fluxo. Mas quando o homem sai e se desconecta de Deus, o círculo se quebra. Então não há mais o fluxo da vida. É como se a gente nascesse, é assim que nós fazemos. Nós nascemos e morremos, nascemos e morremos. Nós não temos como gerar esse fluxo de vida naturalmente em nós. E aí nós vamos lembrar de uma mulher que nos fala muito desse fluxo, a mulher samaritana. Vocês sabem que a mulher samaritana diz que Jesus, em determinado momento, ele sai da sua terra, sai ali com seus discípulos e vai a Samaria. E diz que ele passa e tem sede, e ele chega num poço. Todos conhecem essa passagem. Diz que aquele poço era ali onde as mulheres tiravam água, e ele sabia disso, Jesus sabia disso. Quando ele chega ali, então chega a mulher samaritana, e ele lhe pede a água. Senhor, diz, mulher, me dá da água desse poço. E ela, ao ver ele judeu, porque judeus e samaritanos não se conversavam, muito menos um homem com uma mulher. Ele diz assim, e ela diz assim, por que eu tiraria água para ti? E ele disse, porque se tu soubesses quem está te pedindo essa água, tu saberias que eu tenho uma água, cuja sede, que vai apagar toda a sede da tua vida. Falando de uma forma figurativa. E ele começa um diálogo com ela, e ela começa a questionar ele, a relutar no início, mas então ele diz assim, vai, chama teu marido. E ela então, quando ele diz assim, vai, chama teu marido e volta aqui com teu marido, ela diz assim para ele, eu não tenho marido. Então ele fala a verdade para ela, diz assim, sim, falas a verdade, tu não tens marido, porque 5 maridos tu já teve, e o que agora tu tens não é teu marido. E ela, quando se vê que ela mentiu e ele fala a verdade para ela, ela se surpreende e diz assim, Senhor, vejo que és profeta. E ela começa então a se surpreender, e Jesus segue falando para ela, né? Se tu beberes a água que eu te dou, jorrará vida dentro de ti. Então nós vemos ali uma mulher quando nós olhamos para a mulher samaritana, nós vemos que o fluxo da vida na prática estava quebrado. Ela tinha uma vida quebrada, 5 relacionamentos frustrados, uma sede constante de relacionamentos e sua vida emocional totalmente desorganizada. Ela é o retrato do ser humano fora do plano de Deus para o homem e para a mulher. Então ela prova que viver fora do plano de Deus já era um vazio que ela precisa preencher. O Evangelho, então, vem em Jesus, restaurando esse governo sobre nós. Quando nós falamos de Jeremias, e nós vamos estar durante toda a pregação olhando para a passagem de Jeremias e para a mulher samaritana, porque a mulher samaritana vai nos retratar bem claramente o que é a nossa vida fora do plano de Deus. Jeremias continua dizendo assim, vocês me buscarão e me acharão, diz Deus através da boca de Jeremias. Vocês me buscarão e me acharão. Isso é reconexão. Mas como essa reconexão acontece? Através do governo de Deus sendo restaurado na nossa vida. Cristo vem com sua obra redentora, conectar as partes que foram interrompidas nesse círculo quebrado. Jesus vem como a ponte, Jesus vem como restaurador desse círculo, através da ligação da nossa alma com Deus, pelo Espírito que começa a nos habitar e que nos capacita para que o fluxo desse círculo comece de novo a gerar vida em nós. É Cristo que faz isso. O Evangelho nos confronta com uma realidade que não podemos suavizar. Sem Deus, amados, nós somos totalmente incompletos. Nós somos um círculo quebrado, nos falta uma parte. Sem Deus nós não vamos conseguir, porque esse círculo precisa o fluxo da vida, nós precisamos de novo essa reconexão, e a alma incompleta começa a morrer, mas Cristo então vem para completar o círculo e para vivificar não só a nossa alma, mas a nossa psique e o nosso corpo.
Esse fluxo começa a trazer vida em todas as áreas da nossa vida. Jeremias era muito novo quando Deus fala com ele. E Jeremias se vê totalmente incapaz. Ele é um homem natural, incapaz. O homem natural, quebrado no seu fluxo. Mas Deus vê propósito naquela vida. Deus começa a enxergar o propósito naquele homem que entrega a sua vida a Deus. E ele diz assim, e nós vemos que o governo de Deus começa a ser restaurado na vida de Jeremias, quando ele diz, sim Senhor, eu sou jovem, mas eu aceito isso. E Deus começa a restaurar a pessoa que não se sente pronta e capacitá-la para algo maior. Porque Jeremias se via como um menino, mas Deus já ouvia antes como um profeta sobre a nação. Esse é o governo de Deus sobre a nossa vida. Aquilo que nós não enxergamos nesse momento, o Senhor já enxerga em ti algo muito maior. Talvez os nossos olhos naturais, nesta noite, não consigam enxergar nada. Está ao vazio, mas Deus traz esse sentido sobre a nossa vida. Ele enxerga além dos nossos olhos e nos convida a ter o olhar dele sobre nós. O que nós pensamos sobre nós está errado. O que nós pensamos sobre nós está torto. O que nós pensamos sobre nós é fruto desse círculo quebrado. Mas Deus nos enxerga como um fluxo reconectado em Cristo, com fluxo de vida, capacitados para aquilo que nós achamos que não temos condições de fazer. Oh, amados, você deveria exultar a Deus por essa verdade. Porque Jesus, quando olha para a samaritana, nós vemos a mesma coisa. Ela tinha sede daquela água, ela precisava voltar. Ela tinha os relacionamentos quebrados. Ela tentou mentir sobre ela mesma. Muitas vezes nós queremos apresentar às pessoas uma versão que não somos. Cadê teu marido? Não tenho marido. Ah, sim, claro, porque esse que tens não é teu marido mesmo. Esse que vive contigo não é teu marido. Jesus sabia das coisas e Deus sabe, não adianta a gente querer mostrar para Deus algo que não somos. Mas Jesus, no seu amor, no seu propósito, Ele não oferece ajuda superficial. Ele oferece, diz assim, eu tenho uma água que tu não conheces. E Ele está dizendo, eu não vou aliviar tua sede, eu vou mudar a fonte da água. Não é só a sede. Não é só o superficial, não é só o sintoma. Eu vou trazer algo a ti que vai mudar o rumo da tua vida. E essa sede vai ser saciada em todos os sentidos. Isso é governo de Deus sobre nós. Não é resolver um problema. É estabelecer um novo sistema na minha vida e na tua vida. Isso é governo de Deus. Mas existe algo que precisamos entender com muita clareza. Com muita precisão, amados, que essa reconexão com Deus não acontece de qualquer maneira. E é o grande erro onde muitas pessoas se perdem. Quando eu digo que as pessoas não acham graça em estar aqui nos domingos, porque não é por qualquer caminho que nós vamos reconectar esse círculo. Preste atenção nisso. Isso é muito importante a gente entender quando estamos caminhando na fé. Não é por qualquer nome que nós vamos restabelecer esse círculo. A Bíblia diz, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz a Bíblia. Não existe outro nome. Não há outro caminho. Hoje vivemos um tempo onde muitas ideias por aí perambulam, dizem, nós ouvimos as pessoas falando assim, sem conhecimento da palavra. As pessoas são ignorantes, mas nós que estamos aqui nessa noite, somos povo de Deus esclarecido, amém? Amém? Eu quero aprender a palavra, eu quero saber o que a Bíblia me diz sobre mim. Eu quero saber quais são os planos de Deus. Eu tenho planos com você, Senhor, quais são os seus planos? Eu quero saber. Sabe? Porque hoje nós ouvimos as pessoas dizendo todos os caminhos levam a Deus.
Ah, que legal, né? Todos os caminhos levam a Deus. É assim, cada um tem sua verdade, né? Importa é ter fé, acreditar em alguma coisa. Todas as religiões são iguais. Nós ouvimos as pessoas dizendo isso, né? Repetindo essa coisa como se fosse, né? Mas eu tenho que te dizer nessa noite que não é isso que a Bíblia diz. E os planos de Deus são revelados na Bíblia, na palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não diz que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz que todas as verdades são verdades. A Bíblia não diz que todas as religiões são iguais. Tanto que o povo estava sofrendo naquele momento, porque ele se misturou com outras crenças. O povo que Jeremias profetizou era um povo que estava misturado com outras crenças. Uma das práticas que Israel estabeleceu dentro daquele tempo foi sacrificar as crianças. Sacrifício de crianças. Porque os outros povos que eram pagãos sacrificavam as crianças aos seus deuses. E Deus trouxe essa verdade: se vocês estão fazendo tudo errado, eu nunca disse que vocês tinham que fazer isso. O desgoverno em Israel foi tremendo naquela época, porque eles começaram a trazer ideias de outros povos, de outras crenças. Cuidado, amados. Parece muito bonito, mas nós precisamos ter essa sabedoria. Não há outro caminho. A Bíblia não apresenta Jesus como um caminho. Ela apresenta Jesus como o caminho. O único caminho a Deus. Você entende isso? Você entende isso? Em nome de Jesus, diga amém. Eu entendo, pastora. Porque isso se torna crucial quando nós ouvimos pessoas dizendo, sim, não, tá, né? Tu acredita em Deus? Sim, eu acredito. E nós precisamos olhar para isso nessa noite, porque a fé é quando Deus passa a governar a nossa vida. Jeremias diz, quando me buscarem de todo o coração, diz Deus através da boca de Jeremias, quando vocês me buscarem de todo o coração, isso é fé verdadeira, isso é fé genuína. Temos ouvido a Deus quando temos fé de crer que somente Ele tem poder para conectar esse círculo e fazê-lo fluir para a vida. E a isso a Bíblia chama de governo, sabe? Então Jesus veio pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino não é uma mensagem de melhoria pessoal, é a declaração de que Deus voltará a ter a administração de toda a criação, não somente da minha vida. Esse é o evangelho, restaurar todas as coisas em Cristo, nos diz a palavra. Todas as coisas serão restauradas em Cristo, inclusive a criação. Existe um propósito final de Deus com o evangelho de restaurar toda a humanidade, amados. Esse dia vai acontecer. Nós não podemos perder esse foco, porque senão nós vamos viver só no agora. E eu me lembro nós olhamos, por exemplo, quando Jesus começa a chamar os discípulos, olha, presta atenção nisso aí que acontece. Os discípulos estão pescando, passaram o dia pescando. Joga a rede para lá, joga a rede para lá. Não tira nada. Diz que tinham passado um dia inteiro, nada de peixes. Jesus vem e disse assim, joguem a rede. E eles dizem assim, esse cara está louco, já jogamos 500 vezes. Não tem peixe, não vem. Senhor, passamos todo o dia. E ele diz, joguem as redes. Joguem as redes. Então eles obedecem, tipo, tá, vamos fazer o que está. Vamos lá, joga as redes. E aí, então, vem os peixes. Diz que a rede encheu de peixes que eles não conseguiam puxar as redes para dentro do barco. Agora, amados, quando nós olhamos para esse milagre, é claro que a pesca milagrosa, o que Jesus quis ensinar, é claro que é também dizer que Ele supriria as nossas necessidades sempre. Mas cuidado, existe uma mensagem por trás desse milagre que vai muito além do que suprir as nossas necessidades de alimento, ou de dinheiro, ou de vamos vender o peixe e vamos pagar as nossas dívidas. Existe uma mensagem de que quando Deus governa, toda a criação está sujeita ao seu comando.
Os peixes obedecem à voz de Jesus. Os peixes estão debaixo do comando de Deus quando Jesus faz aquele milagre. A nova direção não propunha abrir uma empresa de pescaria. Jesus não foi lá abrir uma empresa do peixe, porque dava certo. Vou abrir uma empresinha para vocês vão aqui pescar e vai estar tudo bem. Não, ele chama eles a ser pescadores de homens. Por quê? Porque enquanto nós nos ocupamos do reino, o reino se ocupa das nossas coisas. Não inverta, não tente inverter as coisas. Entendeu, amados? Não tente inverter. Não sejamos tolos. Sabe? Deus nos chama a ser pessoas inteligentes. Nós queremos primeiro o peixe. Nós queremos abrir a nossa empresinha com peixe. E o reino vai ficando em segundo lugar. Deus nos chama para primeiro as coisas do reino. E as demais coisas vão vir à nossa mão. E vou lhe dizer uma coisa. As demais coisas, o peixe, a empresa, virá na nossa mão sem muito esforço. Você não vai se matar trabalhando. Se mata trabalhando quem não está com o reino em primeiro lugar na sua vida. Eu lhe digo em nome de Jesus isso. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus nos supre de todas as coisas. E eu lhe digo, como quem vive isso todos os dias, há muitos anos. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós ouvimos a voz do Mestre nos dizendo, venham ser pescadores de homens. Os peixes sempre vêm. O peixe sempre vem porque há uma voz de Deus comandando, dando ordem à criação através da nossa vida. E o fluxo começa a ser restaurado automaticamente. Há um poder nisso, amados. Há um poder nisso aí. Lamentavelmente, muitos de nós temos ficado com o subproduto do Evangelho, sabe? Chegamos a Cristo por causa de uma situação pessoal, a maioria de nós, desgovernada, é uma doença, é um trauma, é um vício, uma crise financeira, um relacionamento destruído, e por aí ficamos. Mas o Evangelho abrange tudo isso, mas Cristo não veio só por isso. Ele não veio só para suprir as nossas necessidades pessoais. Ele veio para abranger tudo, além do que nós possamos imaginar. Porque nós precisamos entender que Ele, quando entra a governar algo na nossa vida, quando Ele governa a nossa vida, Ele não governa uma área. Ele não governa 2 áreas. Ele não governa 3 áreas. Ele precisa governar todas as áreas da nossa vida. E lhe digo assim, em nome de Jesus, ou Ele governa todas as áreas, ou Ele não governa nenhuma. Entendeu, amados? Você entende isso? Ou Deus governa toda a nossa vida, ou Ele não governa nada. Nós vamos ficar perambulando, nós vamos ficar perdendo tempo, nós vamos ficar nos entretendo com algumas coisas, mas Ele não vai estar governando, não vai ser Jesus que vai governar. Não é o Espírito Santo que está governando. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser religião, pode ser bom senso, pode ser moral, pode ser força de vontade, mas não é Jesus. Porque quando Ele entra para governar, Ele vai governar todas as áreas. E nós vamos ver o seu poder em todas as coisas onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Sabe, a mulher samaritana, ela passou por essa transformação. É bem prático essa imagem da mulher samaritana, porque no começo ela começa com aquele pensamento natural, né? Ela questiona, ela resiste, não, mas é naquele monte, e começa um papo de adoração, mas, Senhor, ela começa a ver se ele realmente sabia alguma coisa. Não, mas nosso pai nos disse que nós adoraríamos naquele monte, onde será? E então Jesus diz assim para ela, chegará um dia em que os verdadeiros adoradores não vão adorar naquele monte nem naquele outro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estava falando de nós. Não temos mais necessidade de subir a nenhum monte, porque o Espírito Santo que nos habita nos faz adorá-lo 24 horas por dia, inclusive enquanto dormimos. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos submersos no governo de Deus. Então, no começo ela resiste, mas
Então, ela se rende e ela crê. E o que mudou? A mente dela foi alinhada ao pensamento de Deus. A mente dela começa a entrar nos eixos. E aceitou a visão de Deus no momento em que decide fazer de Jesus um homem conhecido dela. Porque ela diz assim, vejo que és profeta. Cai a venda do olho. E é isso que acontece conosco quando nós conhecemos Jesus. As vendas dos olhos caem. E nós dizemos, Senhor, vejo que tu és profeta, vejo que tu és o meu Senhor. Existe uma diferença fundamental, amados, entre crer e ter fé. E às vezes confundir isso pode nos custar muito caro. Porque sabe, crer é reconhecer que Deus existe. E olha o que a Bíblia, olha o que Tiago diz, na carta de Tiago diz assim, Tiago 2,19, isso é brutal, hein? Isso é um choque de realidade para nós, sobre crer. Agora você vai entender o que eu estou dizendo. Olha só o que Tiago diz. Você crê que existe um só Deus? Porque aí por aí nós vemos, não, porque eu creio em Deus. A gente conversa com as pessoas, né? Eu sou pastora por aí, onde eu vou, e eu digo assim, eu sou pastora. Ai, coisa boa, porque como seria a vida da gente sem Deus, né? Ai, porque eu creio em Deus. Mas olha o que Tiago diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Eles também creem e tremem. Não só creem, os demônios creem e temem o nome de Cristo. Crer não nos distingue dos demônios. Ah, eu creio. Tenho que lhe dizer que isso não lhe faz nenhuma distinção com o demônio. Porque o demônio, o diabo conhece bem com quem se mete. O diabo conhece bem Jesus. O diabo conhece quem são os filhos de Deus. Então, o que distingue de crer é a nossa fé. Fé tem governo. A fé é quando um pensamento de Deus se instala na nossa vida e governa a nossa vida. Essa é a grande diferença. Então, não apenas informa, governa. E quando esse governo é acionado, então produz um modo de viver que vai vencer todas as coisas que se apresentarem na tua vida. Nós vamos vencendo tudo. A vida é igual para todos. Não, não é. Não é. Porque para aqueles que andamos em Cristo, nós temos uma posição. Os problemas talvez sejam os mesmos, ou até pior que outras pessoas que não creem. Mas quando nós estamos com Cristo, as coisas tomam sentido na nossa vida e propósito. Até uma doença, quando chega, ela tem um propósito. Até um acidente que chega na nossa vida tem um propósito. Muitas vezes é para nos fazer conhecer Deus. Quantos de nós conhecemos a Deus no meio das doenças? Você conhece alguém que conhecia Deus em meio à doença? Eu sei, de muitos. Sabe? Porque há propósito. Então, a mão de Deus se moverá em nosso favor, mas ele precisa haver fé no nosso coração. E eu lhe pergunto nessa noite, há fé no teu coração? Há fé no nosso coração? Existe fé ou nós estamos só crendo? Só crendo, acreditando que Deus existe, mas vivendo debaixo dessa fé, vivendo nesse propósito. E olha, quando nós vivemos debaixo do propósito de Deus, nós temos experimentado, sabe, de terça a sábado, a igreja está orando todas as manhãs, das 7h30 às 8h. Todas as manhãs, de terça a sábado. E nós estamos vendo a mão de Deus se movendo naquelas coisas que nós oramos. Tenho um testemunho para dar. Nós estamos todos os dias orando pelo meu país. Deus colocou no nosso coração que nós, como igreja, precisávamos orar pelo Uruguai. Porque sabe que o Uruguai, o evangelho é um dos países que precisa ser alcançado. O evangelho é muito... Há um índice muito grande de ateus, agnósticos, agnósticos é a palavra, né?
Estou falando certo? O agnosticismo, sim. Tá, porque eu me confundo às vezes. Pessoas, ou seja, que creem, mas não creem, estão aí. Então, o evangelho é baixíssimo, o nível de pessoas que creem em Deus e que são evangélicas. Quando nós começamos a orar pelas missões que estão no Uruguai, tanto o Aglow, que está lá no Uruguai, que é a missão com que nós trabalhamos, e o Teach Beyond, que também é uma missão que nós estamos trabalhando. Nesse último ano, 8 escolas, ano passado, abriram as portas para que a missão Teach Beyond entrasse para dentro das escolas. E a missão está conseguindo chegar em crianças, formando seu pensamento nas coisas de Deus. Pense num país fechado, num país laico e que leva essa laicidade muito a sério. O presidente, para arrematar a boca do balão, como eu digo, que eu chorava o dia que eu soube disso, porque talvez para você que vive, para a gente que vive aqui no Brasil e que é brasileiro, isso é uma coisa nada a ver, porque nós vivemos num país onde o evangelho e o cristianismo é pregado e falado até demais. Porque se fala, a ponto de que já virou uma coisa assim, né? Esse mês passado, em maio, esse mês ainda, foi em maio, agora esse mês, o presidente uruguaio chamou todos os pastores do Uruguai, porque queria uma reunião, a portas fechadas. E ele disse assim, nós como Estado laico passamos, ele usou uma expressão que passamos de todos os limites. Nós fizemos uma geração de gente que não acredita em nada e isso está nos custando caríssimo. Há altos índices de suicídio entre os jovens. As pessoas estão assim, mentalmente pirando. E ele disse assim, o governo precisa se aliar à igreja, porque reconhecemos que a igreja é a única que tem trabalhado para restaurar essas pessoas. Sabe o que é isso, gente? É resposta de oração. É resposta de oração. Isso é histórico no meu país, gente. Não tem história de nenhum presidente chamando ninguém. E o próprio presidente se considera ateu. O próprio presidente se considera assim, uma pessoa que não acredita em nada. Mas ele observou que a igreja está fazendo um bom trabalho social. E está pedindo ajuda. Amados, sabe o que é isso? É governo de Deus na vida de algumas pessoas. E o poder da oração com fé, quando nós oramos, a fé move montanhas. Lembra de Pedro quando estava na prisão? Havia um povo orando por ele. E diz que no meio da madrugada um anjo entrou na cela de Pedro, quebrou as correntes e conduziu Pedro para fora da prisão. Pedro chega lá onde estavam os cristãos orando, bate a porta, ninguém se animava a abrir. Porque viam, parece Pedro, mas não pode ser Pedro, era Pedro. Ele disse, sou eu, abram que sou eu. Vocês estão orando e Deus respondeu essa oração. Porque quando há fé, amados, as montanhas se movem, as coisas são transformadas. Agora, sem fé, nós não vamos conseguir mover, mas nem a unha do nosso pé. Mas quando Deus vê aquele grãozinho de mostarda no nosso coração, pequenininho, aquela fé que pode começar como uma pequena nuvem, mas de repente começa o poder e o fluxo do Espírito na nossa vida, restaurando todas as coisas, porque o fluxo restaurado gera propósito. E a falta de fé pode arruinar completamente o que Deus quer fazer em nós. Quando nos falta fé. Jesus diz que voltou a Nazaré, a sua cidade natal. E sabe o que aconteceu ali? As pessoas ali olharam para ele e disseram, não é aquele filho daquele carpinteiro? Quem é esse aqui? A familiaridade das pessoas ali com Jesus, diz a Bíblia que Jesus não pôde fazer nenhum milagre naquele lugar. Sabe por quê? Porque a familiaridade daquele povo com Jesus produziu incredulidade, falta de fé. E diz que Jesus voltou sem fazer, diz que curou 2 doentes, mas não conseguiu fazer muita coisa ali, porque a resistência, quando nós temos resistência no nosso coração, as coisas começam a degringolar na nossa vida. Sabe como é isso?
Falta de governo. Então, talvez nessa noite você está se perguntando, o que está acontecendo? Porque Jeremias termina essa passagem que nós lemos, e ele diz com uma promessa. Diz assim: eu mudarei a sorte de vocês, diz o Senhor. Quando me buscarem, eu me deixarei encontrar. Vocês me conhecerão e eu mudarei a sorte de vocês. Oh, aleluia! Essa parte que a gente gosta. Porque quando Deus restaura tudo, os relacionamentos também são restaurados. E Deus começa um processo interior que vai crescendo, e transbordando e saindo pelos poros. Sabe, quando nós vemos a mulher samaritana, o que ela fez? Quando ali começou um fluxo a ser restaurado. O que ela fez? Ela deixa o cântaro, larga o cântaro, larga o que está fazendo. Esquece o que está fazendo. E corre para a cidade. E começa a gritar: gente, venham aqui. Venham ver esse homem que me falou tudo. E ela começa a falar de Jesus. E é através da boca dessa mulher que os samaritanos começam, que Jesus faz uma grande... né? Jesus é conhecido ali, em Samaria. Porque a mulher começa como uma testemunha a gritar o que Jesus fez. O fluxo finalmente tinha se restaurado na sua vida. E Deus tinha começado a governar, enfim. Sabe, de uma vida rejeitada, ela se torna um instrumento na mão de Deus, como testemunha. De uma vida desgovernada, entra em propósito eterno e chega aos nossos dias. Nós estamos 2000 anos depois falando dessa mulher aqui. Que propósito, hein? Já pensou se dentro de 2000 anos vão falar o nosso nome? Aquela pastora que pregava o evangelho naquela igreja. Já pensou? Quantos cristãos atravessaram as gerações porque marcaram a sua geração? Eu quero ser esse tipo de cristão. Eu quero ser essa fonte a jorrar. Eu quero ser essa pessoa. Me acordo todos os dias dizendo isso para Deus: Senhor, me faz hoje um instrumento nas suas mãos, onde quer que eu vá, onde quer que eu seja colocada, o que tu tens para mim, Senhor, eis-me aqui. Ontem eu orava assim: Senhor, agora vai fazer 40 anos que eu entreguei minha vida a um propósito. Eu conhecia Jesus, mas não tinha fé no meu coração. 40 anos atrás. Vai fazer 40 anos, ano que vem, que eu entreguei minha vida a um propósito. E eu dizia assim: Senhor, eu me lembro quando tinha 18 anos e tu me chamasse, e eu disse assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Podes me usar. Nunca saí desse propósito. Em nenhum momento pensei em voltar atrás. Em nenhum momento disse: isso aqui não é para mim, vou-me embora. Talvez em alguns momentos me desanimei. Em alguns momentos disse: Senhor, será que realmente é isso que tu queres? Senhor, será que realmente esse é o caminho? Mas nunca disse assim: Senhor, eu não sei o que estou fazendo aqui. Tchau, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Porque sabe, quando nós temos fé no nosso coração, quando nós passamos do modo crer ao modo fé, nós sempre vamos achar um propósito pelas circunstâncias ruins que estamos passando. Nós vamos achar sempre um motivo para dizer: Senhor, me ensina com essa situação. O que eu preciso aprender? O que estás me ensinando, Senhor? E eu quero nessa noite encerrar dizendo que Jeremias mostra o plano, a samaritana mostra a prática desse plano. Eu tenho um plano, diz o Senhor. Deus pensa sobre nós. Deus tem um plano sobre ti. Mas a gente só vai viver esse plano quando a gente se volte a Ele. E hoje, Deus está dizendo: eu tenho planos para ti. Mas se faz necessário que tu voltes para mim, diz o Senhor. Existe um plano. Quinta-feira nós estivemos ministrando os adolescentes e Deus me inspirou num cartaz para colocar para eles lerem, e dizia assim: Deus sempre tem um plano perfeito para a nossa vida. Os planos de Deus são perfeitos para nós. Se algumas coisas não estão dando certo, né? Talvez não sejam os planos de Deus, sejam os nossos.
E nós precisamos questionar isso aí. Nós precisamos parar muitas vezes e dizer, Senhor, epa, o que é isto? Porque nós precisamos nos ligar. Talvez nós estejamos cansados porque os planos são nossos. Talvez emocionalmente estamos esgotados porque os planos são nossos. Talvez estamos vivendo ciclos repetidos porque os planos são nossos. Isso não é falta de esforço, é falta de conexão. Nós precisamos nos conectar. Então hoje, Jesus está diante de nós dizendo isso. Eu tenho uma fonte que nunca vai secar. Mas igreja amada, o que nós estamos fazendo com esse chamado? Eu quero que nessa noite a gente fique de pé. E nós vamos fazer uma oração. Pedindo ao Senhor que Ele governe a nossa vida.